Vambora falar do Colossal, porque tem time grande, tem time gigante, mas o Flamengo é imenso e, mano, amassou o Internacional. Jogou com todo respeito à torcida colorada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Parecia um time menor. Gente, aí, Incrível. Jogando contra o Flamengo. Um atropelo absurdo. E a pergunta é a seguinte: está aí o grande favorito para a conquista da Copa Libertadores da América? Sim. Lógico. E os antes que lute, porque vai ser difícil secar o Flamengo. Pessoal, para acompanhar esse corte aqui da galera do Charla Podcast, link na descrição, segue os caras lá, são gente boa, faz uns vídeos da hora, posta um conteúdo da hora e tem uns bate-papo super interessante. Quem gostar desse tipo de vídeo, podcast, Charla Podcast. Quem gostar do tipo de vídeo, corte, react, direto ao ponto, e daí postei, react. Já segue e compartilha. Bora que bora acompanhar os caras debatendo aqui. cara, eu gosto de grande favorito, ficar sempre suando como... mas, cara, o futebol... O Palmeiras é muito eficiente, tem feito uma Libertadores eficiente desde a primeira fase. O Flamengo fez a primeira fase fraca, né? Fez uma fase conturbada. Mas, dessas oitavas, mostra que com a chegada dos reforços, saídas, chegadas, que montou, por exemplo, ontem, e já no jogo do Brasileiro também, né? Foram 2 jogos seguidos, essa trinca de Jorginho, Saul e Arrascaeta se mostrou algo, assim, muito forte, de um nível de controle de jogo, de agressividade, de maturidade, de tática, de parte criativa, assim, muito forte. Mesmo com a fragilidade do Inter, era o Internacional em casa tentando alguma coisa, e não conseguiu. O Inter, muito cedo, se viu, assim, envolvido por esse meio campo e logo cedo começou a partir pra agressão, pra bater, perdeu o controle, perdeu a cabeça. Bateu muito, né? Bateu demais, então assim... Aqui, ó. No meu ponto de vista, nos 3 últimos jogos, Flamengo e Inter, Inter e Flamengo, o Internacional jogou 20 minutos no segundo tempo do primeiro jogo da Libertadores no Maracanã. No meu ponto de vista. Deixa nos comentários o que, é que vocês acham aí. Acho que tá falando aqui. Que susto foi esse? Então assim, o poderio do Flamengo, eu vi depois do pós-jogo, muita gente chega em casa, não tentando diminuir, mas falando que, mas também esse Internacional é muito aquém, muito fraco. Eu acho que tudo bem, é um Inter que vive uma crise técnica, era a volta do Alan Patrick depois de um tempo, o Carboneiro, que é um destaque do time, tava voltando, tava no banco, mas acho que o Flamengo fez com que também ficasse o Inter, ficasse feio na fita, sabe? Ficasse muito abaixo, ficasse aquém, teria o Inter ali. E, assim, pra frente, eu acho que serviu muito também pro Felipe entender e acho que resolver algumas questões, porque nas coletivas o Felipe sempre dizia, o Saul é um jogador que hoje joga aberto, de lado. Ele sempre falava, não, ele também faz o segundo homem, porque ele fez muito tempo lá atrás no Atlético de Madrid. Só que ele mostrou o Felipe pôde ver na prática que o Saul pode muito bem ser o cara daquela função de segundo homem. E eu vi muita gente, por exemplo, um amigo meu, o Felipe Ribe, por exemplo, o cara louco pelo Pulgar. Ele ontem mandou pra mim o seguinte, Pulgar já rodou aí, hein? Esse meio campo continua tendo sequência, o Pulgar rodou. Não, no Flamengo ideal, o Pulgar rodou. Rodou. E outra coisa, aí você vê. Não sei. Olha qual é a reserva da volância do Flamengo. Será que a gente já superou a ausência do Gerson e do Pulgar? Quem tá sentindo falta deles? Eu não tô, não. Não é ingratidão, porque fizeram muito. O Gerson já tá lá, o Pulgar tá voltando e vai voltar, vai arrasar e vai voltar na hora certa que a gente precisa, final de temporada. Quanto mais reforços, melhor. E o Pulgar, todo mundo sabe que faz a diferença dentro de campo também. O nosso pitbull, bora aqui, bora. Pulgar e De La Cruz. Não dá pra cravar nada. É porque o Pulgar volta só em... Mas Tem três filas. O Pulgar é papo pra outubro, né? Não. Então, assim, é aquele negócio. A boa notícia, a maravilhosa notícia dessa entrada do Saul, entrando muito bem como segundo volante, é que você não acelera o retorno do De La Cruz em termos de minutagem. Eu vou te dizer, você consegue dosar. Porque o Saul jogou, me impressionou muito, cara. Invisível. Porque assim, ele parecia estar numa outra rotação em relação a 90% dos jogadores que estavam na em campo. saída do primeiro gol. Acho que foi no primeiro Tá gol. todo mundo em cima e tem um tapa que ninguém tava vendo. Pum, caiu assim, bonito sozinho. Pra mim, melhor do jogo disparado, Saul. Assim, eu sou de 97, né? Eu já vi muita coisa de Flamengo. Foi, assim, atuação individual de meio-campista, assim, uma das maiores que eu já vi com a camisa do Flamengo. Tem uma atuação meio-campista, assim. do Gerson 19 contra o Corinthians. Exatamente. Que é absurda, então, também, assim, gol, eu boto nesse patamar. Vão ter atuações da Arrascaeta, vão ter a atuação do Gabigol, do Petkovic, do Adriano, enfim. Mas assim, é uma atuação daquela que a gente vai ficar lembrando por muito tempo, apesar de não ter tido o gol dele. Sim. Porque, assim, ele consegue, como agora os analistas de futebol gostam de dizer, temporizar o jogo, né? Ele consegue cadenciar a partida de uma determinada maneira que, assim, parece que ele tá no Flamengo há 6 meses, parece que ele já está jogando em plena atividade desde o início do ano. E tem gente que já tá criticando o futebol dele, né? Assim, isso é normal. Cara, infelizmente, se tornou normal. Sim. Infelizmente se tornou normal. A gente, lógico que a gente vai chegar aqui e quando houver uma gritaria, além da conta em relação ao posicionamento, por exemplo,
Por que o Felipe não estava utilizando o segundo volante? Será que esse Saul... Acho que não confiava na parte física. Será que esse Saul, quando entrou naquele jogo da Copa do Brasil, ele poderia exercer a função de segundo volante, como exerceu ontem contra o Internacional? Estando de forma dois física jogos bem abaixo. jogando 90 minutos seguidos. Então, assim, o que eu acho que pode ter acontecido de diferente é que o Felipe realmente enxergava o Saul como meia pela direita, como posição prioritária dele. E atual, né? Atual. Só que assim... porque seria, em termos táticos, o óbvio. Substituiu o Gerson. Só que o time pediu outra coisa, ele né? entra ali... Só que, de novo, eu acho que... E o casamento com o Jorginho. Porque muda taticamente o Flamengo. O ataque de ontem, por exemplo, é um ataque diferente do que vinha sendo o Flamengo. O Flamengo tinha mais uma peça de lado, que era mais um meia que um atacante. Hoje é um time com mais velocidade. É exatamente que o Prata fez ontem também. É exatamente por isso que eu não consigo cravar que esse vai ser o time ideal do Flamengo pra todas as partidas. Porque, ao mesmo tempo que a gente vê, final, a gente vê o Pedro time, no Beira-Rio, 2 dias, 3 dias antes, fazendo 2 gols e depois indo pro banco, e fez você pode ver o Saul fazendo essa jogada e depois na próxima partida do Flamengo Brasileiro, ou na Libertadores, ser banco. Sim. Porque o Felipe Luiz, ele olha jogo a jogo. A gente não está acostumado com técnicos assim no Brasil. Mas assim, pro jogo, aquele jogo. Sim, exatamente. Mas aí o meu ponto é um negócio, só de você complementar. Você não acha que, exemplo, Jorginho, Arrascaeta e Léo Ortiz, você tem ali 3 jogadores que não saem do time. Sim. Não saem do time. Você acredita que o Saul ele pode entrar nesse grupo dos intocáveis? Com o Jorginho eu acho difícil, porque uma partida, por exemplo, uma partida contra o Palmeiras não pede um meio de campo desse. Uma partida contra o Cruzeiro, que é jogo de transição, não pede um meio de campo desse. Contra o Botafogo também, eu acho que não seria o ideal. Mas tem partidas que vão pedir, porque, por exemplo, a gente já falou aqui dos méritos do Flamengo. O Flamengo amassou o Flamengo, o Saul, que o Saul jogou é inacreditável, que o Jorginho jogou é inacreditável. O Plata, muito bem no jogo, o Arrascaeta mais uma vez decidindo. Dito isso, olha a postura do Inter o jogo inteiro. O Inter não pressionava depois da linha do meio de campo. Ele esperava o Flamengo se armar. O Inter entrou em campo pressionando vencer o jogo. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que a gente... Tem um momento que tava 65% do Flamengo. Mas no início o Inter tentou. A gente tem que elogiar o Flamengo. O Inter tentou no início, o Inter tentou como? Porrada. Sempre no início da jogada. Subiu a linha. Era assim que eles conseguiram competir o início do jogo. Nos primeiros 15 minutos o Flamengo tava fazendo ligação direta com o Inter subiu. O Alan Rodrigues descendo a porrada, o Aguirre descendo a porrada. Então, assim, a gente tem que olhar, tem que elogiar e tal, mas também tem que ver a partida específica que o Flamengo jogou com esse meio de campo. Eu acho que esse meio de campo não vai ser o meio de campo ideal do time em partidas decisivas de Libertadores pra aqui pra frente, em partidas decisivas de Brasileiro, contra os times que estão na parte de cima da tabela. Eu acho que vai faltar o gás, e a gente já viu. Assim, o porquê que o Pedro virou banco do Flamengo? Porque o Felipe Luiz quer um ataque mais móvel, um ataque que pressione. Ele quer isso o tempo todo. O ataque que pressiona vai compensar esse meio campo. Mas aí vai ter jogo. Plata, e aí quando ele quiser o Pedro titular, você acha que ele vai deixar esse meio de campo? Depende do jogo. Então, por isso que eu tô falando. Mas é o ponto que eu tô querendo chegar, entendeu? Esse trio de ataque vai ser... se amanhã tivesse uma final, esse é o time. Eu acho muito difícil a gente ver o resto do ano, a gente falando assim, o Pedro vai ser reserva a maioria dos jogos. Eu não consigo cravar isso. Só que eu acho difícil ter um time com Pedro, Arrascaeta, Jorginho e Saul. Eu acho muito difícil esses 4 jogarem juntos. Muito difícil. Diante do que o Felipe Luiz entregou até hoje. Não, faz sentido. Mas eu acho que na maioria dos jogos brasileiros, sim. Que o time todo mundo joga com a bunda lá atrás, todo mundo joga atrás da linha da bola. Mas tem gente que sabe jogar com a bunda atrás, mas não... O Mirassol, por exemplo, no Maracanã, não foi só a bunda atrás. Não foi, não. O Mirassol não joga com a bunda atrás. Não, então, esse é o ponto. Tu falou aí. Nem todo mundo joga todo retrancado e não ataca. Por isso que eu falo, a postura do Internacional ontem é ridícula, gente. É uma postura ridícula. É uma postura de um time que jogava em casa uma partida decisiva e que não jogou futebol. E que não... Gente, o Rossi fez... Que defesa que o Rossi fez? Tem a bola na trave do Borré, aos 85... E aí tem outra coisa. O fraco segundo tempo do Flamengo no jogo de ida, ele acho que superdimensionou a partida do Internacional. Acabou num contexto geral de tipo assim, olha, o Internacional não sofreu no segundo tempo contra o Flamengo, de repente no Beira-Rio, ele pode... Eu mesmo achava que o Inter adotaria uma outra postura. Mas o Inter não conseguiu. Não, eu acho que não conseguiu. Porque a diferença entre os times é... Os caras conseguiram enxergar uma luzinha lá no final do túnel com 20 minutos que o Inter jogou bem no primeiro jogo do Maracanã. Mano, é difícil ser anti do Flamengo, cara, não tá fácil, mas é assim mesmo, fazer o quê? Paciência, bora que bora, vamos ganhar essa liberta, esse Brasileirão. Abissal. Mas acho que não, mas eu acho que os times estão jogando hoje. Os times estão jogando hoje. 15 dias, no Beira-Rio, gente. O Inter tem 2 eliminações em 15 dias para 2 times nacionais, perdendo no Beira-Rio. Acho que se trata o Inter jogando hoje, acho que não se trata nem de peças. Sinceramente. Exato. Porque eu já vi times inferiores, tecnicamente, esse Inter. A base desse time jogou ano passado. Se você olhar o time de 2019, era pior que esse. Era pior que esse. Claro. Aí se você olhar peça a peça, você vê, assim, é flagrante aí, não tem como a gente não ir mirar no trabalho do Roger. Roger. O trabalho estagnou. O trabalho desandou. Liberado? O quê? Seu selo? 2 eliminações para 2 times perdendo 2 no Beira-Rio. Ah, tá Eu liberado. acho que não é nem só eliminação. Você pode ser eliminado. Tem que ter o aval do Cantarelli. Você pode ser calma que é o momento. Aí, esse é liberado. Você falou que 6-0 demite. 2 eliminações em 15 dias perdendo o Beira-Rio para o Flamengo. Não, e jogando nada. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral! Vai lá nos caras que tem um podcast da hora. E quem não gostar de assistir podcast que é vídeo muito grande, quiser pegar vídeos pequenos, é aqui. E daí postei react, sempre fazendo corte, sem muita enrolação, com vídeos interessantes do que realmente importa, que é do nosso Mengão. O nosso amor. E o Roger Machado, o Elias Júnior já falou que é melhor do que o Felipe Luiz quantas vezes. Meu, é incrível.
10 anos de carreira, 2 títulos, 2 estadual e agora recente, 2 eliminações em 15 dias. O Roger Machado, que já foi cotado para ir para a seleção. Mas se falarem do Felipe Luiz ir para a seleção, não, que você não entende de futebol, cara. Olha o que o Flamengo tá jogando. Olha o que o Flamengo tá apresentando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele likezão, segue, curte, compartilha. Até o próximo. E daí, gostei? React.